Olá, tudo bem, gente? Que bom ter vocês aqui de novo. Vamos para a parte 2 da medicina e fisioterapia do estilo de vida, com a doutora Jaqueline, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês, tá? Deixa eu chamá-la aqui. Obrigado pela audiência. Usa a setinha aqui embaixo, esse aviãozinho, para chamar mais gente, por favor, para a live, tá? E usa a setinha aí para fazer a pergunta, o ponto de interrogação. Aperta o coraçãozinho que ajuda a gente a aumentar a audiência da live. E a gente vai falar agora. Doutora, eu estava aqui pegando um gancho para o meu público, para a gente falar um pouquinho de fisioterapia do estilo de vida. Tá? Eu acho que... Me ouve bem? Te ouço, querido. Tá bom. Então, só para a gente complementar, tem muita audiência aqui que trabalha com fisioterapia e a gente não tem como relembrar que um dia essa tal de anatomia ela acabou entrando dentro da nossa formação. A gente começou a cortar tudo, né? Então, corta a parte respiratória, deixa para alguém, corta a parte ortopédica, deixa para alguém, a parte mental alguém vai cuidar. E nós tratamos de um ser indivisível. Não se divide o ser humano. E quando a gente trata do paciente, e esse paciente chega para fisioterapia, geralmente pós-trauma, infelizmente a gente tem a cultura também do paciente não fazer a prevenção, seria muito melhor para o fisioterapeuta tratar da prevenção, não deixar ele adoecer, mas infelizmente a gente tem trabalhado com a doença também na fisioterapia. Esses mesmos pilares que eu vou repetir aqui, né, para quem está na audiência agora, que não acompanhou a parte 1. A doutora Jaqueline listou que os pilares do estilo de vida ou da saúde integrativa, estou tratando da saúde para a gente botar que é medicina integrativa, nutrição integrativa, fonoaudiologia integrativa, são essas visões que o paciente é um complemento, é um todo, aonde o bom sono e contato com a natureza é um dos pilares, o relacionamento é um dos pilares, o estresse é um dos pilares, abuso de substâncias tóxicas um dos pilares, alimentação um dos pilares, e eu deixei aqui por último a saúde física e conectividade como sendo muito importante. A minha experiência, doutora, eu não sei se você compartilha disso na sua clínica, é que os pacientes com uma lesão muito grave, que essa lesão grave, por algum motivo, o fez ficar sozinho, como os pacientes que na lesão grave, sozinho que eu digo é excluído social, né? Ele ficou um paraplégico, teve que amputar, um AVC grave, que não deixa ele participar da vida social como estaria, e acaba se isolando, não tem um apoio familiar para a inclusão. E uma outra característica é o paciente que se acidentou, onde ele foi o, entre aspas, agente causador. Então, o paciente caiu de uma moto, ele estava a 200 por hora, ele fica mais grato e convencido que ele precisa se reabilitar do que o paciente que, por um acaso, tomou uma bala perdida, essa bala perdida nada tinha a ver com ele, esse fica com uma frustração e carrega uma revolta. A vitimização para a doença acaba sendo a causa principal, né? Quando ele não se vê como um agente causador. Aquela pergunta que você fez. Se falar para um paciente de câncer por que ele se adoeceu, ele sabe. Mas e quem tomou uma bala perdida? E agora está na fisioterapia, precisando ressignificar essa doença. Então, essa forma de enxergar que tudo que há debaixo da terra está afetando os bons e os maus, e que, de novo, já que a gente está na parte da espiritualidade, a gente vai conseguir entender que estamos sendo cuidados, ainda que a gente não se enxergue sendo cuidado, ainda que estejamos passando por um momento tão difícil, torna esse paciente, torna todos esses pacientes um pouco mais resilientes. Como que essa tal da culpa,
como que essa tal da vitimização atrapalha a reabilitação. Na minha parte, tentar trabalhar com a psicologia, tentar trabalhar com o ressignificar, tentar trabalhar com a gratidão com esse cliente é tão importante quanto a parte física. É que eu falo para os meus colegas. É um trabalho antes da parte física. Não dá para a gente submeter esse cliente a exercício, a uma rotina de mobilização física, se a alma dele, se o que a gente conhece como emoções e sentimentos ainda não permitem isso. A gente vai estar, talvez, estressando ainda mais esse cliente, mostrando que ele está limitado, mostrando que ele não consegue atingir o potencial que ele atingia. Então, essa vontade de trazer para o cliente a razão principal de cura ou botar sobre ele o principal agente da sua cura é uma visão que a fisioterapia ainda precisa entender e quão bom é a gente estar conversando sobre saúde integrativa. Quis só fazer esse preâmbulo aqui para a gente voltar e você complementar o meu raciocínio e a gente falar de espiritualidade. Renato, só concluindo aquela frase final lá sobre... Você pediu que eu falasse aos irmãos, né? Uhum. Que dificuldade de cuidar do corpo, de cuidar da alimentação, de entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? Emoções, tem o lado espiritual, que muitas vezes os nossos irmãos trabalham, né, muito o lado espiritual, mas... Estou te ouvindo bem, te ouvindo bem. O cuidado com o corpo, você tinha citado que você percebe que às vezes fica negligenciado, né? Perfeito. Então, fechando esse ciclo, se a gente entender que tudo que a gente faça, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz como uma oração ao Senhor, a gente consegue se alimentar melhor, a gente consegue fazer atividade física. Porque cuidar do corpo, que a gente entende como templo, né? Tem até uma canção que diz, templo sou eu, né? Cuidar desse templo é você cuidar das suas emoções, é você cuidar de tudo que você se alimenta, de tudo que você se alimenta através do seu sentido. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você deglute. Perfeito. Então, quando você faz disso uma oração e se cuidar, e cuidar de você como uma oração de gratidão ao Senhor pelo dom da vida, você consegue fazer isso com mais naturalidade, que é a essência da vida. A gente tem que fazer as coisas com mais naturalidade que aquilo for possível para cada um de nós. Isso é muito esforço, manter a regularidade naquilo ali, ela exige da gente muito mais energia do que a gente muitas vezes pode dispor naquele momento. Quando aquilo se torna um processo natural e você começa... Por isso que a gente comentou no outro bloco, Renato, que a consciência é o primeiro passo para a cura. E você caminha naturalmente para aquilo ali, sem sem precisar dispensar muita energia para aquilo. Entendeu? E nesse segundo momento que você comentou, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela fez a parte dela, ela se preveniu, ela estava na mão dela e vem um caminhão do outro lado e atropela, a pessoa estava de cinto. E acontece tragédias, que a gente chama, né? Quando chega um paciente assim, nesse estágio, né, de desconforto com a circunstância, e a gente já passa por isso também na nossa vida, né, Renato? De situações que nos afligem, né? Que levam a gente para um local de aflição, de luto. E como sair dali quando você entende que aquilo não tinha nada que você podia fazer com as suas próprias mãos que pudesse evitar aquele fato, aquela tragédia. É exatamente quando a gente entende, Renato, que a gente não está no controle de nada. A gente não tem o controle. As pessoas que adotam muito essa postura, elas são pessoas de personalidade controladora. E por isso o papel tão importante dos psicólogos, né, nessa equipe, eu quero mandar
Um beijo para todos os meus amigos psicólogos que fazem parte desse trabalho, desse esforço conjunto, junto com a medicina, junto com a fisioterapia, para trazer novamente esses pacientes para o seu eixo, para o seu equilíbrio, para o seu entendimento de que não, a gente não tem controle. Como eu falei no início da nossa fala. 6h15, se for o horário, é a rotação da Terra, marcado para 6h15, o Sol vai nascer, querendo você ou não. E às 6h45, se naquele dia for o horário dele se pôr, ele vai se pôr. E 3 horas depois daquele horário, naturalmente os seus hormônios, a melatonina vai estar no pico e você vai ter sono. Ah, mas eu briguei com o meu sono, eu não quero naquele dia dormir aquela hora porque eu também estou agitada, eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Tudo bem, mas retira de cena, porque ela respeita. Respeita as escolhas. E aí você vai dormir 3 horas da manhã. Só que 3 horas da manhã, todo o seu ciclo que você tinha que cumprir de sono e de conectividade com a natureza, ele já foi. E aí você tem esse benefício de uma medicação natural, que não vende na farmácia, chamada sono. Perfeito. E tudo isso, você tá entendendo que você é parte de um todo, que você faz parte de uma família, de uma comunidade, de um planeta, que a sua saúde ela impacta na saúde planetária. E a gente está vivendo hoje um tempo muito propício de se discutir isso, né, Renato? A gente vê as relações que a gente está estabelecendo com a gente, de muita ruptura da nossa naturalidade, e precisando se ressignificar o tempo inteiro. E agora é um tempo em que essa voz ela ganha um volume máximo, né? Pela primeira vez estamos vivendo na nossa geração, né? nos 100 anos aí, uma pandemia, um confinamento. E esse isolamento social que a gente já vinha falando na medicina do estilo de vida, uma vez que é um pilar, né? Ele se torna visível aos olhos de todos. Assim, meu Deus, eu não imaginava que eu ia sentir tanta falta de estar com as pessoas. Assim, já tinha escrito lá, dizendo, olha, gente, se isolar é pior do que fumar, tá? Você está aí dizendo que está fumando, mas está se isolando. Então, para a sua saúde, a repercussão fisiológica que isso tem, né? A repercussão que isso tem para o seu corpo, para o seu emocional, para a sua saúde integral, é pior do que fumar. Eu estou dizendo, os estudos comparam esse tipo de comportamento do estilo de vida, né? E a gente já alertava isso para a pessoa. E não precisa de muita gente não, tá, Renato? É uma pessoa. Se a sua rede de apoio tiver uma pessoa, aquela pessoa que te traz confiança, segurança, que você sabe que você pode contar. Eu tenho certeza que você, se você parar para pensar agora, você vai vir na sua mente um nome ou 2 nomes, ou até mais, de pessoas que você não tem dúvida que você pode contar. Que bom. E isso traz para a gente saúde, conectividade. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, quem são seus melhores amigos? Amigo? Amigo, não vale da família. Ai, não sei. Aí, às vezes, vai lembrando, me diz 2 nomes, 3 nomes, eu falo, olha só, é uma prescrição médica, você tem que estar em contato com essas pessoas. Que ótimo. De preferência, diariamente. Não tem como diária, porque a vida da gente é muito corrida. Não, mas então semanalmente, tá? Mas em contato como? Em contato ligando, em contato de preferência encontrando. E eu não estou falando isso porque eu quero que a sua vida seja assim. Eu estou falando isso porque você veio me procurar para eu te dizer o que a ciência diz a respeito de saúde e adoecimento. É a informação da ciência. Muito bom, doutora. É muito coerente com a Bíblia, né? É o tempo todo coerente. O princípio é o mesmo, né? E agora está tudo documentado pela ciência, né? A gente, de novo, amanhã eu vou estar com o pastor Emerson Pinheiro, meio-dia aqui, tá? A sua audiência aí, que é muito nobre, eu queria muito que acompanhasse amanhã essa live, vai ser muito bom. O que a ciência e Cristo têm em comum, né? Onde eles concordam em muito, e para a qualidade de vida, eu acho que vai ser um bate-papo muito bom. Você falou aí de algumas palavras que eu costumo também
dividir com meus clientes, dividir com as pessoas que me conhecem, que o controle, ele é o amigo do medo. E o antídoto para o controle é a paz, né? E o amigo da paz é a confiança. Então, geralmente, o comportamento do controle, o comportamento da não aceitação do outro e de si, das frustrações da vida, geralmente é de quem tem uma personalidade muito medrosa, né? Toma menos riscos na vida, tem tudo muito calculado, o pensamento está muito acelerado no que há de vir. Isso, para o meu paciente crônico, ele é horrível, porque ele está lidando com a saúde instável, porque ele está pós um acometimento, pós uma doença, se recuperando, e ele acha que amanhã, já que eu vou fazer esse exercício hoje, amanhã meu corpo estará desta forma. Ele começa a fazer expectativas em si e se torna um paciente frustrado. Cada vez que ele volta com uma queixa diferente, porque a vida não respeitou o que ele pensava. Isso, com certeza, deve ser uma realidade também sua, né? Alguns pacientes muito exigentes, você falou que tem o que se assusta com a realidade, mas deve ter outros também que querem acelerar um processo que deve ser respeitado, né? Não é hoje que você coloca a semente e você vai comer do fruto. Há um processo, e a fisioterapia é a ciência que cuida de processos. Eu não cuido de um AVC, eu não cuido de um Parkinson, eu não cuido de um Alzheimer, eu cuido dos processos, que às vezes é a falta de movimento, que às vezes é um edema, que às vezes é uma restrição articular, às vezes é um bloqueio de alguma região do corpo. Eu lido com os processos que a doença acaba acometendo. E se eu não consigo convencer o cliente que esse processo tem o seu próprio tempo, a biologia tem que ser respeitada, a ansiedade torna inimiga do nosso tratamento. Como é que é essa realidade para você das pessoas controladoras e medrosas que geram muita expectativa no que está fazendo? E quando essa expectativa é frustrada, aquela corda estira, né? Ao invés dela continuar, ela acaba esmorecendo porque a coisa não está como ela queria. Tem muita desistência na sua clínica de pacientes com essa personalidade? Tem, Renata. É uma coisa que a gente procura trabalhar até em nós mesmos, né? Eu acho que a gente também, como profissional de saúde, a gente quer ter o controle, né? E a gente vê, dentro da medicina do estilo de vida também, das medicinas integrativas, que quando a gente consegue se tratar disso... Oh, que libertador! Alguém falou aqui, acho que foi a Aline, falou, é libertador perder o controle e lidar com essa pseudo-insegurança, né? Que é normal de todo mundo. Então, você fala aquilo para o paciente, você viveu, a gente vive isso diariamente, de não ter controle das coisas, né? E quando a gente começa um processo de aceitação, que como você bem falou, é um processo. Você não aceita deixar de ter controle das coisas do dia para a noite. Você começa a entender, começa a acontecer, e até a sua ficha vai caindo, né? Aos poucos você vai se tornando consciente, né? É um processo. Como aquela parábola do filho pródigo, né? Ele, de repente, ele queria ir embora, experimentar outras coisas, e ele revelou a cultura toda que ele conhecia ali, que estava tudo muito teoricamente arrumado, né? E ele foi embora. E foi viver, e pediu herança e o pai... Foi, imagine o coração do pai. Não vai não. Pode ir, pode ir. E ele foi, e chegou um momento, ele viveu muitas coisas, a Bíblia fala, mas chegou um momento em que ele tomou o quê, Renato? Consciência. O momento que ele estava comendo junto com os porcos foi um momento de consciência dele. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? O meu pai, aos escravos, aos empregados dele, ele dá de comer melhor do que eu já experimentei todo esse tempo, e eu estou aqui e estou comendo isso, então eu trouxe uma consciência. E aí ele fez um plano. Se a gente ler lá na palavra, em Lucas, ele fala,
que ele planejou o que ele ia fazer. Porque ele tinha que comunicar o arrependimento dele. Ele tinha que falar para o pai dele. Eu vou falar para ele que eu não quero, que eu abro mão de tudo e que eu não quero nada que é dele, porque ele já me deu a parte da herança e que a única coisa que eu quero é ser tratado como um escravo. Fazer parte de um dos empregados dele. E ele não tinha, Renato, como controlar como que esse pai ia receber. Ele não tinha controle dessa situação. Ele tinha a consciência, um arrependimento, um quebrantamento, e ele foi. Ele poderia, né? Eu leio essa parábola e me toca muito, porque ele poderia ser imbuído a não tomar essa atitude por orgulho. Perfeito. Por vergonha, por medo. Como que meu pai vai me receber? Não sei se eu não tenho controle. Ou o que aquele rapaz fez? Ele fez o que era certo de fazer. Perfeito. Na consciência dele era certo. Eu vou voltar, eu vou me arrepender. E aí eu não preciso contar o resto da história, né? Como é que ele... E foi muito bom você colocar... essa muralha do medo. Depois que a gente rompe isso. Ai, que libertador. Pula isso. Né? Eu me liberto de querer ter controle do que vai ser. Eu só quero dizer para ele que eu estou muito arrependido e que é isso. Eu quero chegar lá e falar para ele. Eu quero que os escravos me dê qualquer coisa aí para comer. E a outra... Muito bom você ter colocado isso, doutora. De novo, a gente está falando agora mais do foco espiritual, da saúde. Nós somos colegas da área da saúde, membros da mesma igreja, não tem como a gente não falar dessa paixão que a gente tem por Cristo. E você listou agora alguns detalhes que na clínica também é real, né? O paciente, ele muda, e às vezes eu deixo ele se frustrar, não quer fazer o dever de casa, então tudo bem, tudo bem. Até que o momento que ele fala assim, eu percebi que de tanto você falar que eu tinha que fazer e eu não fiz a minha parte, agora eu estou fazendo. Ou seja, há um momento que a dor de ser o que você está sendo, ela é menor do que o medo de mudar. Aí a ficha cai e fala, eu estou adoecendo, eu não estou feliz, eu não estou bem. Como é que eu vou esperar os mesmos resultados sendo quem eu sou, fazendo as mesmas coisas? Eu vou mudar, eu vou parar de pensar dessa forma, vou parar de falar o que eu tenho falado, vou parar de agir como eu tenho agido. E isso é realmente tomar controle das rédeas da sua própria vida. O cavalo que estava solta, você botando culpa no cavalo da charrete, agora você é o dono dessa charrete, é você que pega o controle da sua vida. E, de novo, mesmo sem saber como o pai o receberia, o bom vai prevalecer. Eu costumo dizer que as boas notícias, o bom da humanidade é muito maior do que o mal, mas a mídia do mal é mais forte. Então a gente está tão impregnado com más notícias, tão impregnado com o perigo, tão impregnado com a insegurança, que a gente acaba achando que esse é o natural da vida, né? Mas a gente tem muito mais a ser grato e confiante do que negativo e crítico. Eu acho que essa mudança de estilo de pensar tem a ver com nós médicos, nós fisioterapeutas, que em parte da nossa formação aprendemos a ser muito pessimistas também. Eu tenho colegas que pegam uma radiografia de alguém, olham e falam assim, nossa, que radiografia de uma pessoa velha. Aquela cliente não tinha nenhuma queixa, não tinha nenhuma dor, mas com aquela informação, aquele nocebo, chega agora na clínica reclamando de muita coisa, porque alguém do seu ciclo de confiança, ainda mais o médico, falou que aquilo era algo ruim, né? Agora a gente vai, de novo, como é importante a gente tomar a rédea dessa situação e filtrar quem a gente pergunta, porque tão importante quanto é ter uma boa pergunta é a quem perguntar. Então você reconhece, como eu reconheço que na fisioterapia tem muitos colegas ainda que estão olhando a doença, estão olhando o pessimismo, estão olhando
como as coisas podem piorar ao invés de levar esse cliente para um lado de autocuidado e confiança? É muito bom você ter tocado nesse assunto, Renato, que dentro da nossa prática de saúde, é muito importante a gente trazer para o paciente para uma realidade. Não você querer levar o seu paciente a um otimismo perigoso. Perfeito. Que beira uma ilusão, porque isso é extremamente antiético. Perfeito. Você tem que trazer o paciente ele tem direito às informações e a informação é dele, não é do profissional. A pertence ao paciente. Mas ele tem direito de saber que se ele continuar com aquele estilo de vida, ou se ele continuar não fazendo a atividade que você manda para casa, ele vai ter consequências. Nós temos que informar isso a ele, né? Isso faz parte da prática do profissional de saúde. Você posicionar o paciente naquilo ali, dentro do processo de adoecimento dele. Você falou em processos, né? Nós conhecemos um acelerador de processos, né? Um catalisador de processos, que é o poder de Deus. Mas a gente sabe que a ciência, ela estuda e entende esses processos e a gente precisa colocar isso para o paciente. Existe um caminho que eu posso te falar qual é. E ele tem as suas etapas. Tem as suas etapas, sim. E essas etapas precisam ser cumpridas. Agora, de que maneira você vai comunicar isso ao paciente? Renato, a gente nem precisa dizer o quanto que a palavra tem poder, né? A gente sabe que a palavra tem poder, a oração tem poder. Isso é indiscutível. E a maneira com que você comunica essa realidade ao paciente, isso impacta e pode mudar muito até o posicionamento dele dentro do tratamento. Então, é um equilíbrio entre você trazer o paciente para uma realidade do que ele está vivendo naquele dia, né? Confortá-lo, se assim for necessário, traçar com ele um prognóstico que a ciência te dá esse caminho do prognóstico, para o seu prognóstico esse. Mas eu creio junto com ele que pode contrariar todas as expectativas, porque eu creio junto com ele. E contrariar as expectativas para que haja uma melhora surpreendente. Quem de nós, profissionais de saúde, já não esteve diante de uma melhora surpreendente? De uma memória retomada, de coisas que você tecnicamente teria que dar um parecer em relação àquilo ali, você deu como profissional de saúde que você é, né? Só que você também levou uma palavra ao seu paciente ou à família, dizendo, médicos e profissionais de diferentes credos, a gente traz isso para o paciente. Olha, vocês têm fé? Temos, não, nós somos uma família de fé. Então reza, pede a Deus a hora dele, pede, e vamos continuar trabalhando, dando o nosso melhor aqui para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, isso é uma forma de você dizer a mesma coisa. Existem muitas maneiras de você dizer a mesma coisa. E você pode direcionar aquilo, né, para o seu paciente, trazer ele, Renato, junto com você. Quantas vezes você já deve ter vivido isso? A gente chama trazer o paciente para o seu lado. Ele tem que lutar com e o paciente que já entregou e você está lutando ali sozinho. Mas sempre existe uma forma de você resgatá-lo, né? Aquele processo que tem, né? De resgate, ressignificação e retorno. Resgate, ressignificação. E aí você resgata ele, junto com ele, fala, vamos sair dessa, cara. Eu acredito em você, mas você sempre colocando para ele. Olha, o prognóstico, nós precisamos trabalhar eticamente com essa verdade. Perfeito. Né, Renato? Mas temos o direito, como profissionais de saúde, de sermos otimistas, de acreditarmos junto com o paciente de que tudo vai ser da melhor forma possível. E entrar com essa força de que tudo aquilo vai terminar de uma maneira melhor de que eu nem imaginei que poderia ser possível. Uma coisa que os melhores sonhos poderiam
terminar dessa maneira, mas a gente foi surpreendido e foi além. Que bom quando isso acontece. É isso que eu creio, é nisso que eu coloco o meu pensamento, as minhas expectativas em Deus. De que aquela pessoa, ela é um filho amado, ela foi criada, ela foi esperada, ela tem um propósito aqui na Terra, ela tem um motivo de estar aqui. E muitas vezes nós participamos desse processo de descobrir isso e trazer essa força para que aquela pessoa busque o melhor estado de saúde integral dela, em qualquer situação, seja num leito de CTI, seja num ambulatório, seja numa clínica de reabilitação como a sua que você trabalha ali com pessoas, né, muitas vezes pós-internação, né, esperando aquelas pessoas para ajudar a devolver para a sociedade, devolver para a comunidade aquela pessoa da melhor maneira que for possível. Lembrando, física, psíquica e espiritualmente. Muito bom. Você, de novo, falou do equilíbrio, né? Obrigado à nossa audiência, obrigado quem está aqui com a gente. Tem várias perguntas aqui tratando sobre a sua formação, tá? Você está com o privilégio agora de estar ouvindo a doutora Jaqueline, que se formou em nutrição, depois fez medicina e trabalha como nutróloga. Eu queria que você tentasse, mesmo a gente não sendo divisível, como eu falei, mas tentasse informar aos nossos clientes, até os seus colegas profissionais, aonde eu recorro ao nutrólogo, quando eu recorro ao nutricionista e como vocês conversam entre si para o bem do cliente. Há essa interação? Há essa dúvida? Ou já está tudo muito claro? Como é que você lida, você tendo esses dois perfis, né? Renato, a nutrição, a prescrição nutricional, né, ela é do nutricionista. O nutricionista é o prescritor nutricional, ele precisa ter um CRN para que ele possa prescrever. Ele entende muito bem, estuda durante 5 anos para entender e se habilitar a conhecer a composição dos alimentos. O alimento ele é um complexo químico, né, Renato? Que concentra ali nutrientes que são essenciais à vida. Né? Então, quando comer, o que comer, em que quantidade comer, como harmonizar esses nutrientes de acordo com as nossas refeições do dia, em qual quantidade, em qual concentração, isso é um conhecimento da ciência, de um modo geral, mas a ciência específica que estuda isso é a nutrição. Perfeito. A nutrologia, a gente trabalha comportamento alimentar, tá? Entendendo o adoecimento, o processo de adoecimento das doenças mais prevalentes dentro da nutrologia, que é obesidade, sobrepeso, doenças carenciais também. A gente tem visto doenças carenciais em pacientes pós-bariátrica, né? E doenças do refluxo gastroesofágico, que tem uma relação muito íntima com a alimentação. Então, a nutrologia, ela trabalha essa esfera. E se você é nutricionista, você pode se tornar um prescritor também de dieta. O profissional nutricionista é o prescritor. Ele faz cálculo, ele calcula qual a quantidade de macronutrientes que você tem que consumir no dia, entre proteínas, carboidratos, lipídios, qual os nutrientes essenciais e se aquilo está harmonizado na sua dieta, sem que você fique nem carente de determinados nutrientes e nem com excesso de determinados nutrientes. Isso é causa de várias doenças, tanto carenciais quanto doenças do excesso de consumo de nutrientes. E a gente trabalha de uma maneira muito harmônica, né? O nutricionista com o nutrólogo. Não há uma sobreposição, porque o nutricionista ele tem o papel dele e é muito fundamental dentro da sociedade. E a contribuição que a nutrição, né, que é no Brasil, a nutrição tem 90 anos, né, como especialidade, tem cerca de 90 anos. Então, é uma especialidade antiga que já tem o seu espaço muito bem delimitado no mercado. E a nutrologia é essa ciência da medicina. A nutrologia é uma especialidade da medicina.
né? O médico, ele não necessariamente ele precisa ter feito nutrição, como eu fiz, por acaso, por história, né, de formação, para atuar como nutrólogo. Como que ele é um médico? A partir do momento que ele fez uma especialização, assim como você é um médico infectologista, você fez uma especialização em infectologia, é um médico infectologista, fez uma especialização em terapia intensiva. O nutrólogo, ele fez uma especialização em nutrologia, que é a ciência dentro da clínica médica que estuda as doenças nutricionais. Perfeito. E trata. Porque muitas vezes você vai precisar tratar medicamentosamente. Muitas vezes você tem que tratar com medicação. Dependendo do grau de adoecimento, uma pessoa com uma anorexia grave, você tem que internar, fazer terapia nutricional. O papel do nutricionista aqui na equipe é fundamental, mas é necessário que você tenha um nutrólogo para que trabalhe em equipe e que todos, de maneira horizontal, sejam importantes e tenham seus papéis muito bem entendidos para que o bem maior do paciente seja predominante no interesse de cada um de fazer ali. Ninguém está fazendo por si, você está fazendo pelo outro, para tratar o outro, e dentro do seu papel naquela cascata de saúde, né? A cascata de equipe de saúde. Não sei se você deu para entender. Não, está claríssimo, claríssimo, respeitoso. Outra pergunta que está chegando aqui, agora é para mim, mas eu vou fazer um bate-bola com você. A Márcia está perguntando, e sobre a quiropraxia, os tratamentos de coluna? E já que a gente está falando nessa segunda parte sobre fisioterapia e medicina integrativa, eu vou responder a Márcia. Quem mais quiser fazer pergunta, põe aí nessa caixinha de pergunta, não deixa só perguntando aqui nos comentários, não, porque acaba passando. Põe na caixinha de pergunta, esse aviãozinho do lado é para você chamar mais gente. O coraçãozinho é serventia da casa, pode clicar, porque mais gente vai vir ver essa live. Tem uma audiência nobre aqui. Laudiceia, Vini, Márcia, Alisson, obrigado aí por todo mundo. Todo mundo, os queridos. E eu queria responder sobre quiropraxia. Quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia, uma das especialidades que a fisioterapia tem, assim como a osteopatia aqui no Brasil, mas ela não é um remédio salvador. De novo, a sua coluna não está fora do lugar para alguém cavitar, como a gente chama clinicamente, ou instalar e melhorar os seus problemas. Isso é uma mentira. Isso é uma sensação de alívio imediato, porque você libera substâncias para o cérebro, e o cérebro, quando sai daquele desconforto, responde com alívio, e aquela sensação daquele momento. Mas o mais importante é o hábito de vida. De novo, fisioterapia integrativa. O que você tem feito para ter dor? Todo mundo que eu pergunto, ainda que não queira olhar para dentro e jogar a lanterna para si, sabe que está sedentário, na maioria das vezes, ou se não está sedentário, está exagerando no exercício, saiu do tal... É igual o pessimista e o otimista demais, né? Ambos vão acabar não sendo saudável. O sedentário e o super uso são ruins. Ir para um terapeuta, ir para o médico, ir para o fisioterapeuta, esperando que ele resolverá o seu problema, é inocência ou preguiça. Porque quem vai resolver o seu problema é a prescrição dele sendo entendida. Obviamente que eu não estou negando que ir a um fisioterapeuta quiroprata gerará alívio. Eu uso essa técnica, os pacientes saem sem dor, mas se eles voltarem aos hábitos que o levaram até ali, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E o que eu mais quero é cuidar de muita gente, não da mesma pessoa o tempo todo. Então, a quiropraxia é da fisioterapia, é importante, mas ela não vai te salvar. O que vai te salvar é uma orientação e ser ator principal da sua cura. Tratar a causa, né? Tratar a causa é fundamental. Você falou aí dos amigos, é uma pergunta que eu faço também, né? Porque a minha avaliação é baseada na CIF, né? Na Classificação Internacional de Funcionabilidade.
que é uma medida da ONU, da Unesco, onde se reúnem todas as qualidades físicas, mentais e sociais que levaram à doença. Então, quando eu falo de amizade, ou se o paciente está interagindo com um colega, mesmo ele agora na cadeira de roda, vai para o grupo, puxar das amigas, vai para a igreja, vai para onde você costumava ter a saúde social, para você ter esse pilar bem estabelecido para os outros pilares manterem você saudável. Se cada um fraquejar, a saúde como um todo não está bem. Então, um bom fisioterapeuta ele faz uma avaliação integrativa e completa. A avaliação é a parte mais importante, porque quem não avalia não evolui. A avaliação é crucial para a evolução do cliente. Dentro do conceito de saúde, né, Renato? Perfeito, que é o perfeito. bem-estar físico, mental. Um abraço, Pastor Max, aqui na nossa audiência, vi aqui agora. Que bom, querido, bem-vindo. Renato, então, uma coisa que você citou aí que é muito importante é o equilíbrio desses pilares. Porque uma coisa que eu vejo acontecer são pessoas que... E até a gente mesmo, né? Quando eu falo pessoa, eu estou apontando para o outro. Estou, primeiramente, analisando a cada um, a mim mesma. Uhum. Pessoas que usam esses pilares para válvula de escape de problemas que não conseguem lidar. Perfeito. Então, pessoas que se exercitam exageradamente, pessoas que se alimentam de maneira muito rigorosa, a ponto de não ter uma coisa que está à mesa sem saber exatamente o que levou ali dentro e fica com fome, passa fome. Uhum. Ou, né, o contrário, se for uma festa que não tiver comida, não vai. Então, são válvulas de escape que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? A entrar por aquele caminho e perceber que aquele caminho traz um certo conforto, traz um certo alívio. E na nutrologia, né, como eu lido muito com comportamento alimentar, isso fica muito claro. Eu imagino que para vocês, da fisioterapia, como vocês lidam com esse comportamento do corpo, do movimento, né, isso também deve ficar muito evidente, né? Pessoas que passam horas sentadas, pessoas que não conseguem realmente aderir a uma prática de atividade física, e o contrário também é verdadeiro. Pessoas que se exercitam copiosamente, a ponto de romper, a ponto de exaurir o corpo. Eu já atendi paciente assim, que usou como válvula de escape a atividade física, a ponto de prejudicar a família, porque a pessoa nunca estava em casa. Ela estava ou trabalhando ou na atividade física, ou trabalhando ou na atividade física. Então, era perda, é um pilar a atividade física, sem dúvida, não sou eu que estou falando. Né? Isso é uma coisa da ciência, bem documentada. Mas o pilar é o equilíbrio entre todos esses pilares. Ao passo que uma pessoa também que se dedica exclusivamente à comunidade, exclusivamente à conectividade, em que aquilo é o pilar predominante dela e não há espaço nas 24 horas dela, né? No dia que a gente tem 24 horas para equilibrar uma rotina dentro de todos esses pilares, a gente precisa fazer escolhas acertadas a cada hora do dia, para que caiba isso num dia, em 24 horas. Qualquer coisa dessa está em desequilíbrio, a nossa saúde, no sentido integral, ela vai apresentar sintomas. Perfeito. Como que o nosso corpo, o nosso corpo físico, emocional, espiritual se comunica com a gente? Com sintomas. Ele apresenta sinais e sintomas. E a partir daquilo ali a gente vai fazer o diagnóstico, que é o método clínico. A partir de um conjunto de sinais e sintomas, a gente vai fazer o diagnóstico. E a partir disso, nós vai propor um tratamento. Agora, quando essa pessoa vai estar aderindo a esse tratamento, depende muito de que fase emocional ela vai estar. Muitas vezes a pessoa vai para buscar um tratamento dietoterápico. Ela vai começar uma dieta, porque aquilo já se tornou sustentável para ela de alguma forma. Só que ela deu esse primeiro passo, que é importante, foi buscar ajuda. Mas a pessoa não estava pronta para entrar em ação e colocar
tudo aquilo que ela tinha planejado em ação. E aí a gente entra como nutrólogo, e acredito que você, como fisioterapeuta, também deve entrar nesse segundo momento. Qual é o segundo momento? A gente começa a abrir a mata, derrubar o que está impedindo aquela pessoa de trilhar aquele caminho. E aí a gente vai procurando junto com a pessoa o que está acontecendo. O que te impediu? Eu não tive tempo de fazer compra. Aí cada um vai trazer, né? Muitas vezes você vê que você está diante de uma pessoa que vai contemplar a mudança cronicamente. Ela quer mudar, mas existe algo muito mais forte que ela, como se fosse uma pedra em cima assim, do peito, que impede ela de se movimentar. Existem técnicas que você vai tentando ajudar essa pessoa a sair desse lugar, mas existe muito forte nisso aí o poder de escolha, o poder de chave, de virar aquela chave e partir para ação. Mesmo quem partiu para ação, Renato, pode vir a ter recaídas. E a pessoa tem que se abraçar nesse momento. Não adianta você entrar num processo de culpa, que aquilo atrapalha todo o processo. Perfeito. Muitas vezes eu tento manter uma comunicação muito de perto com os meus pacientes, né? Aí quando eu vejo que eles ficam muito calados, um tempo, tá fugindo de mim, assim, tá me evitando, eu já entendo que pode ter tido alguma recaída, não consigo fazer, e aí não está querendo muito aquele acesso para não ser cobrado. Quando eles passam de fase, eles entendem que não há uma cobrança da minha parte, de modo algum. A parceria, nós somos parceiros na saúde. E que quem comanda quem comanda a saúde é a própria pessoa. Isso aí. É dela. Eu estou ali só como participante daquele processo. Parte daquela engrenagem, né? Mas quando a pessoa entende isso, ela vê que não tem cobrança da minha parte. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Não, eu preciso dar um tempo ainda preciso de um tempo. Ok, olha, eu quero só te pedir uma coisa, tem o tempo que você precisar, mas não desiste da sua saúde. Não desiste de buscar essa saúde plena e abundante. E aí eu também tenho que respeitar, Renata, a gente tem que respeitar enquanto profissional de saúde também esse tempo da pessoa, esse momento que a pessoa está passando, mas deixar registrado, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui. E conte comigo. Para aquele início, sem espectro de julgamento. Não tem nada agora com o tratamento. Vamos procurar trazer, incentivar, resgatar, mas, por outro lado, a gente também tem que, muitas vezes, procurar respeitar. E esse respeito tem custo. E esse custo é necessário que ele seja apresentado para o paciente. Custo de quê, gente? Custo da sua própria saúde, do seu próprio processo de adoecimento. Quando a pessoa consegue virar aquilo mais rápido, ela recupera a saúde num ponto anterior. Claro, né, Renata? Ela consegue voltar com mais velocidade e experimentar essa sensação de saúde plena mais tempo. Eu tenho pacientes que são idosos, já idosos, né? E começam a emagrecer, a mudar o hábito alimentar com mais de 70 anos, ou com quase 70 anos. Às vezes eles falam assim, mas por que eu não descobri isso antes? Agora vida. Falo, não está acabando a sua vida, não. Vamos embora, vamos viver cada dia, um dia, e vamos experimentar. Olha que coisa maravilhosa você poder experimentar isso, o sabor dos alimentos, o prazer de se cuidar, de dar valor à sua saúde. Mas eu já estou hipertensa, eu já estou diabética, eu já estou... sim, mas olha o que você ganhou de vida e com qualidade de vida até o dia que realmente todo esse sistema integrado aí não der mais conta, né, do adoecimento. Então, vamos pensar no que você ganhou. E a pessoa, ela ganha, Renato, com 70, com mais de 70 anos, às vezes, um fôlego novo. Eu tenho certeza. É verdade, todos os nossos órgãos, eles conversam com o nosso meio externo, inclusive com quem a gente tenta. Doutora, a senhora está falando de algo que falou bastante aí de excesso, né? Eu costumo lembrar que todo abuso será cobrado pelo seu corpo. O abuso que você fizer contra você, seja ele de negligência ou excesso, o abuso com o outro,
seja negligência ou excesso, você vai pagar por isso, porque a natureza, independente de você estar consciente ou não, ela vai agir. Então, a gente não lidou, não fomos criados para os abusos e para os excessos. E aí a gente tem agora os fenótipos que não são respeitados, né? Então, as pessoas têm características e estão se cobrando muito por isso, as mulheres principalmente, e o mercado está aí sabendo disso. E uma das coisas que eu fujo na fisioterapia é quem fica postando o tratamento antes e depois. Já sei que é picareta. E uma coisa que eu fujo da nutrição, ou dos nutrólogos, ou dos endocrinologistas, é quem promete as dietas de 10 dias, 21 dias, 40 dias, como se todo mundo fosse um robô que, se fizesse aquilo ali, vai conseguir chegar nos 21, nos 12, nos 30 dias prometidos ao resultado. E esse resultado, geralmente, é se comparar a alguém que ela nunca vai chegar. Então, como é essa história de se auto-perdoar? Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, porque é para mim. Eu sou muito julgador. E eu costumo dizer que eu preciso aprender a perdoar o outro com a mesma facilidade que eu me perdoo. E isso é uma experiência diária que eu tento fazer, né? Não julgar o outro, assim como eu não me julgo. Como é essa relação que você tem com quem está procurando? Olha, eu preciso de em 20 dias, em 10 dias, em 15 dias ter tal resultado. E já, infelizmente, pedi para você se despedir de novo, porque esse papo é muito bom. Já estamos na segunda hora e passou voando. Mas essa live vai estar salva no meu canal chamado Trato Ubuntu. Até vou pedir para a sua audiência digitar aí, Trato Ubuntu no Google, vai para o YouTube e lá tem Ubuntu com U, tá? Quer dizer, sou pelo que nós somos. Então, essa é bastante integralidade também no nome do canal, da minha filosofia de vida. Então, vai lá que essa live vai estar salva até sexta-feira. Vocês vão poder mostrar para quem não bebeu dessa fonte, chamada doutora Jaqueline. Então, doutora, e essa história aí de se cobrar muito, de querer as coisas muito rápido, essas dietas milagrosas de dias, de semanas, como é que você vê isso acontecendo no nosso dia a dia? Renato, a gente... eu já tenho comentado isso com os pacientes, né? E com algumas pessoas, que informação é diferente de conhecimento. Perfeito. A gente vê que os pacientes eles já chegam lá com muita informação, mas carente de conhecimento. E qual a diferença básica entre esses conceitos que eu vejo? A informação é aquilo que você tem, mas que você não aplica. O conhecimento é a informação aplicada. Aplica. Perfeito. Você aplicou aquilo na sua vida. Então, às vezes, a pessoa que chega lá com uma pressa do emagrecimento, né? Ela chega, às vezes, cheia de informação. E eu procuro traduzir aquilo com a pessoa para que parte daquela informação, que for possível e não for deletério para a saúde dela, ela coloque como conhecimento. E muitas vezes a pessoa já sai dali satisfeita, porque ela vai aplicar parte do que ela já sabe. Uhum. Hoje em dia, e o público que a gente atende, Renato, eu percebo assim, com esse advento da mídia, né, da internet, da globalização, as pessoas têm muita informação, já têm muita informação. A gente ajusta essa informação e personaliza. Olha, para você, foi aquela coisa da dieta que você falou. É low carb para todo mundo? É plant-based para todo mundo? É cetogênica para todo mundo? Não. Isso você precisa fazer um método clínico, que é conjunto de sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. E o arcabouço do psicólogo é uma série de estratégias nutricionais que você vai poder usar para um paciente, para outro, né? E, um modo geral, o organismo ele funciona de uma maneira muito semelhante em todos, né? E a gente trabalha dentro dessa verdade, que o organismo humano ele tem a sua funcionalidade, seus processos bioquímicos, só que a gente percebe na prática, e percebe, os estudos têm trazido isso, que existe o que você come e o que o seu corpo faz com o que você come.
Tem gente que tem um metabolismo basal mais baixo mesmo. Uhum. E aquela pessoa, ela se adapta com uma oferta calórica menor, porque ela já gasta menos para funcionar. Uhum. Falando de leigos, né, Renato? Então, a gente, cada pessoa, ela vai reagir àqueles alimentos de uma maneira. Claro que existe a prescrição em geral, que são as dicas que a gente consegue falar em nível populacional, de chegar e falar, inclua mais frutas e verduras na sua alimentação diária. Ok, isso é uma coisa que vale para todos. Vale para todos, não vai prejudicar a saúde de ninguém, né? Você comer uma fruta por dia, 2 frutas por dia, incluir aquilo na sua alimentação. É uma regra geral, mas existem coisas que são muito específicas. Que tipo de fruta, que tipo de verdura que você vai incluir e vai harmonizar aquilo dentro das suas refeições. Então, isso aí é uma coisa mais personalizada. Uhum. Entendeu? Foi dentro disso que você falou? Total, total. Que cada um é cada um e cada um se perceba, apesar das generalidades, esse corpo único, né? Que você não vai chegar à aparência da fulana, à aparência do cicrano. A gente tem uma cobrança dessa era da informação, dessa era da mídia, achando que o que está sendo postado no Instagram é verdade. E a gente vai se cobrando, achando que vai ter aquele resultado. Doutora, muito, muito obrigado de novo, tá? Por a sua disponibilidade. Está 2 horas aqui divulgando informação. Acho que nessa época de pós-verdade, de uma informação sem sacrifício, né? Que hoje a gente lê 3, 4 parágrafos, já se cansa. Antigamente a gente lia jornais e jornais e queria mais informação. Então, a gente está numa geração que não atura 2 horas de conversa boa, não. Mas nós somos vintage, como diz a nossa igreja, né? E amanhã... Muito desse convite para compartilhar essa informação. Eu vim aqui com muito amor, trazer o que eu tenho visto, tenho aprendido para compartilhar com todo mundo que tiver interesse de aprender sobre ciência, sobre nutrição, né, essas ciências lindas. Dizer que você é uma pessoa que eu admiro demais, você quer então, sempre lá na igreja, com todo o caminho que você percorreu, Renato, profissional, toda a ascensão profissional que você teve, não tirou você da sua essência de quem você é, e isso é muito importante, essa conexão. Eu lembro de uma cena que eu vi na conferência, na última conferência, que nós trabalhamos como voluntários, né? Que é uma cena que eu não vou esquecer jamais, Renato, que eu vi você ali, mais de meia-noite, arrastando aquelas cadeiras com aquelas pessoas, num movimento de horizontalidade, de ser horizontal, porque nós somos todos iguais e não tem nenhuma razão da gente achar que o título ou que a informação que a gente tem torna a gente diferente. Amém. Se a gente não quer nada com isso, isso torna a gente até pior e irresponsável pelo que a gente recebeu. Perfeito. Mas o que a gente faz com aquilo que a gente tem, e o que você fez com o seu PhD, o que você fez com todo o que você estudou, é cuidar das pessoas no sentido amplo e integral. Então, eu lembro dessa cena de você ali arrastando aquelas cadeiras, aquelas pilhas de cadeira para a gente entregar rápido, tinha que entregar rápido o local. E aquilo me tocou tão profundamente, porque eu olhei para você e eu pensei assim, Renato entendeu tudo. Ele andou, ele foi aluno, ele estudou, Amém. e ele está naquela ação. Para mim, aquilo é uma resposta assim, ele entendeu. Amém. Amém. Eu queria deixar isso registrado para a sua audiência, de tantas coisas que a gente vive em comunidade, que é maravilhoso, e trazer para vocês, assim, para a gente encerrar, Renato, que o que eu vejo é isso mesmo, da gente enxergar com mais simplicidade, mais clareza, tudo aquilo que a gente recebeu e tudo aquilo que a gente tem que compartilhar. Isso tudo começa no pensamento. Comecem a gente entender quem a gente é, o que é possível a gente fazer e compartilhar com a nossa humanidade. É isso aí. Vamos ter erros e ter acertos, né? Isso faz da gente humano. Essa gentileza, essa coisa de ter uma palavra amiga, de ter uma palavra de ânimo,
de confortar sempre, mesmo quando a gente não consegue trazer a cura para aquela pessoa, mas você traz o conforto na sua palavra, no seu olhar, na sua... Estamos encerrando. Obrigado. Vai cair.